Oi pessoal aí de casa! Hoje nós vamos falar sobre comunicação não violenta. Tem vários blogs, sites, vídeos que falam sobre comunicação não violenta, mas falta falar o que acontece na prática e um pouco de teoria. Hoje nós vamos falar com a Maristela, aqui da Casa Plena, sobre comunicação não violenta na criação de filhos. Eu não me meti a falar sobre o assunto, por isso procurei uma especialista e ela vai dar todas as informações pra gente. Acompanhe o vídeo até o final e depois deixa um like e se inscreva. A Maristela hoje vai contar pra nós sobre comunicação não violenta. Maristela, primeiro, como você conheceu a comunicação não violenta, quanto tempo você estuda e o que é a Casa Plena, que fica aqui em Curitiba? Então, meu nome é Maristela Lima, eu investigo, pratico e partilho a comunicação não violenta há mais de 7 anos. Desde que meu filho nasceu, na verdade, eu venho me voltando a minha investigação para a relação mãe e filho. Então, atualmente eu desenvolvo um trabalho com mães e gestantes, né? Então, as vivências que eu facilito hoje são específicas para mães e gestantes. Aliás, que eu já participei da vivência e amei. Que eu chamo de cultivando o cuidado na maternagem, que é totalmente baseado na comunicação não violenta e em outras experiências que eu fui acumulando ao longo da vida. Aqui em Curitiba elas acontecem nesse espaço, que é a Casa Plena, mas estão abertas também a acontecer em outras cidades do Brasil, naturalmente. E a Casa Plena é um projeto meu e do meu companheiro, Diego, e é um espaço para acolher vivências que possam apoiar na transformação que a gente quer ver no mundo. Maristela, uma curiosidade, eu vejo muita gente falando sobre comunicação não violenta, mas assim, eu sempre gosto de saber a origem. Como começou a comunicação não violenta? Quem começou? A comunicação não violenta, ela é uma abordagem que originalmente foi desenvolvida por um psicólogo estadunidense chamado Marshall Rosenberg, que nos apoia a focar naquilo que nos une, naquilo que a gente tem em comum, na nossa humanidade compartilhada, não naquilo que separa. Não importa a religião que você tem, não importa a sua cor de pele, não importa a sua idade, não é isso que é importante, né? O que importa é aquilo que nós compartilhamos enquanto seres humanos. Então a comunicação não violenta, ela nos apoia a focar nisso que vai favorecer a conexão entre eu e você, a conexão comigo mesmo e a conexão com as diversas comunidades das quais eu participo. A comunicação não violenta, ela tem como base princípios universais, né, como a paz, o amor, o respeito, a justiça, a liberdade, a autonomia, né? Então, foram desenvolvidos alguns passos, né, que são os conhecidos 4 passos da comunicação não violenta, que são uma forma de trazer para a vida cotidiana aquilo que a não violência propõe, né? Então é uma forma prática e portátil, porque você pode levar onde você for, né? E quais são os pilares? Você disse que são 4 pilares principais da comunicação não violenta. Quais seriam esses pilares? Então, como eu disse para você, a base são esses princípios universais, né? O amor, a paz, a justiça, a liberdade, a autonomia, o respeito. Para tornar isso praticável, né, no dia a dia, o Marshall foi estabelecendo alguns passos. Então, ao invés de eu julgar alguma coisa, eu observo. Ao invés de eu interpretar, eu percebo como eu me sinto em relação àquilo que eu observo. E a partir disso eu percebo o que está faltando ali, o que eu preciso, qual é o meu verdadeiro valor que está ali falando, puxa, isso não está de acordo com o que eu valorizo, né? E a partir dessa percepção e dessa identificação, fazer um pedido claro ou empreender uma ação que vá de encontro a nutrir esse valor, que vá cuidar daquilo que é valioso pra gente. São pilares difíceis. Ai, teoricamente falando é fácil, mas em termos bem didáticos, né? Então, os 4 passos são observação, sentimento, necessidade e pedido. Ou eu gosto de chamar de ação ao invés de pedido.
Então, ao invés de chegar no quarto do meu filho e falar, nossa, mas que bagunça, olha como você é bagunceiro, né? Que é uma ação muito cotidiana. Quando eu falo, nossa, como você é bagunceiro, eu tô julgando. Enfim. Então, se eu chego e falo, puxa, tô vendo seus brinquedos todos espalhados no chão. Isso é uma observação. Isso não é um julgamento. É um fato, né? É um fato, né? E aí eu vou falar como eu me sinto em relação àquilo que eu estou observando. Eu não vou julgar o meu filho. Olha seus brinquedos espalhados no chão, como você é bagunceiro, né? Não. Eu estou vendo seus brinquedos espalhados no chão. Ai, eu tô tão cansada. Né? Eu falo como eu tô, como eu estou me sentindo. Sim. Tô tão cansada. E aí eu tô cansada. E o que que eu preciso? Ah, eu tô precisando de apoio, tô precisando de colaboração. E eu vou falar isso para a criança. Sim. Não só para criança, enfim, né? Para a pessoa com quem eu estou me relacionando. Então, eu tô vendo seus brinquedos espalhados no chão e eu tô tão cansada, eu preciso de apoio. Você topa colocar os seus brinquedos na caixa? Veja, eu não julguei, eu não fiquei interpretando, ai, mas ele nunca me ajuda, ele só faz bagunça, né? Eu não fiquei nessa conversinha interna ali que só nos leva a sofrimento, no limite. Sofrimento, né? Julgamento É. E ofensa, porque imediatamente... E desconexão, Sim. né? Então eu me mantive num lugar em que eu estou observando o que está acontecendo, eu estou falando de mim, não estou falando dele, né? E eu estou falando o que é importante para mim naquele momento e como ele poderia colaborar para a minha vida, como ele poderia contribuir para a minha vida. E então, a partir desse foco, eu saio de um lugar onde tem culpa, eu saio de um lugar onde tem punição e recompensa, eu saio de um lugar onde tem a raiva, né? Eu transformo em outra coisa, eu foco naquilo que importa. Quando você exige algo de alguém, né? Quando a pessoa entende aquilo como uma ordem, ela tem duas opções: ou se submeter ou se rebelar. Sim. Né? E o que você quer realmente na relação? E mais, né? A gente, enquanto mãe, o que a gente quer para o nosso filho? Que filho a gente quer cultivar? O que a gente quer cultivar nesse filho? Sim. Né? Eu quero uma criança submissa? Eu quero uma criança rebelde? Ou eu quero apoiá-lo a cultivar a colaboração, a empatia, a verdade do que existe ali na relação, né? Então, eu não quero que meu filho se submeta. Eu quero que ele faça aquilo que faz sentido para ele fazer. Sim. E eu não quero que ele se rebele. Eu quero que ele perceba o que é importante para mim também. Sim. Né? Então é muito diferente você fazer uma exigência do que fazer um pedido. Né? Se você dá uma ordem, ele só tem essas duas opções. Sim. Mas se você faz um pedido verdadeiro, né, aí ele pode avaliar se ele tem condições e quer e faz sentido atender aquele pedido ou não. E se não fizer, aí vocês continuam a conversa até ver o que está impedindo ele de fazer, né? Porque quando ele diz não, ele está dizendo sim para alguma coisa que é muito valiosa para ele. O que é isso que é tão valioso para ele? O que você diz faz muito sentido, Mari. E muitas vezes a gente vê que a gente pede para nossa criança, ai, mas ele não tem autonomia, essa criança não tem proatividade, essa criança não é capaz de decidir nada sozinha. Essa criança não entende que eu tô triste, mas é porque talvez a nossa primeira posição com a criança sempre foi de estar moldando, né? De criticar, de não ter empatia, de não deixar que ela tenha a opinião dela. É que, bem, a criança vai aprender pelo exemplo. Então, a maneira como eu me comunico com a criança, é isso que ela está aprendendo. Né? Então, não adianta eu exigir que ela fale, por favor, por gentileza, se quando eu peço alguma coisa para ela, eu nunca uso essa expressão. Não adianta eu exigir que ela diga obrigado, ou grato, ou gratidão, as pessoas gostam, se eu nunca agradeço algo que ela faz. Então, indo mais a fundo, né, se eu quero apoiar a criança realmente a desenvolver esses valores, eu preciso trabalhar isso em mim, né? Isso passa pela auto-observação, né? Então, auto-observação, auto-responsabilização, né? Eu sou responsável pelo que eu sinto, não é o que a criança está fazendo ou deixando de fazer,
né? Sou eu que sou responsável pelo que eu sinto. O que eu sinto tem a ver com os meus valores. Os meus valores que na comunicação não violenta a gente chama de necessidades. Se elas estão bem nutridas, então eu tenho esses sentimentos mais gostosinhos, né? Eu fico feliz, eu fico aliviada, eu fico tranquila. Mas se não estão nutridas, eu posso estar com raiva, eu posso ficar irritada, eu posso estar triste, né? Então os meus sentimentos, eles estão apontando para esses valores que estão sendo ou não atendidos, para essas necessidades, né? Então não é algo externo que causa o que eu sinto ou deixo de sentir. E isso é extremamente libertador. Nossa. Né? Porque se eu me dou conta que não é o que o meu filho faz ou deixa de fazer que me faz feliz ou que me faz ficar triste. Gente, é tão cruel dizer para uma criança: ai, a mamãe fica tão triste quando você não come tudo. Primeiro, você está atrelando os seus sentimentos a algo que a criança faz ou deixa de fazer. Sim. Né? Ela não tem maturidade, dependendo da idade, a criança ainda não tem maturidade para perceber isso, né? Então isso é uma espécie de manipulação e que infelizmente muitas mães fazem. Muito, né? E não é só com a comida, é com tudo, né? Olha, mas você tá deixando a mamãe tão triste, ai, a mamãe não tá feliz com você. Então isso assim, você está se desresponsabilizando daquilo que você sente, daquilo que é importante para você. Você está jogando a responsabilidade para cima da criança, né? E ela vai tentar fazer o melhor possível dela para te atender. Porque a criança sempre quer atender. Sim, o que a criança mais quer é o amor dos pais. Sim. Né? Então, a cada vez que você falar algo assim, ela vai tentar se moldar aquilo e vai se afastando da própria essência. Então, se dá esse tempo de respirar antes de reagir, né? Quando a gente respira, a gente dá um tempo para uma nova ação surgir, né? A partir do momento que eu paro para refletir sobre a própria ação, ela já ganha uma Mas mais do que consciência. refletir, eu acho, sentir realmente Sentir. o que você está sentindo em relação àquilo. E expressar isso de uma forma muito honesta e muito clara e muito autorresponsável. Falando de você, falando em primeira pessoa. Eu estou preocupada com o seu bem-estar. Por isso eu gostaria que você comesse um pouco mais. Então, eu sei que isso reverbera ao longo da vida toda da criança. Carga, né? Então a gente tem uma responsabilidade muito grande e uma oportunidade muito linda nas mãos de ensinar as crianças, ou melhor, de ser um exemplo para as crianças, né, daquilo que a gente quer ver acontecendo nas relações, daquilo que a gente quer ver acontecendo no mundo. Sim. Né? E para isso eu preciso ser, né, aquilo que eu quero que meu filho seja. Sim. E não exige dele algo que nem mesmo eu consigo fazer. Nossa, existe tanto autoconhecimento e reformulação das nossas próprias histórias e conceitos que a gente tem. Foi muito libertador pra mim conhecer a comunicação não violenta. Gente, eu sou assim, sabe aquela pessoa, o neném, quando tá aprendendo a virar? Sou eu estudando comunicação não violenta, tô aprendendo a me virar ainda. Tinha muita coisa que me incomodava nas minhas relações, mas eu não sabia exatamente o que era que me incomodava, o que é que me incomoda. Então, ainda estou aprendendo, estou exercitando. E o que mais me preocupa realmente, como que eu posso aplicar a comunicação não violenta com a Clarice? Porque querendo ou não, a gente, como eu te disse, a gente até então faz coisas achando que são certas e achando que tá fazendo o nosso melhor. Nenhuma mãe quer criar um monstro, ou criar um filho errado pro mundo, mas muitas vezes a gente só tá ali reproduzindo no automático e não percebe de fato o poder que a gente tem como mãe. Sim. Então, por isso eu vou insistir novamente, né? A questão da autoobservação. Sim. Né? Antes de tudo, a autoobservação, né? Porque realmente o poder do discurso que a gente tem com o nosso filho é enorme. E a maneira como eu me comunico comigo mesma vai estar mostrando a ele como se comunicar. Sim. Então, como eu me comunico comigo mesma, né?
será que eu assumo a responsabilidade pelo que eu sinto ou será que eu culpo os outros? Né? Se eu falo, por exemplo, o seu pai é um irresponsável, onde já se viu deixar você acordado até essa hora? Né? O que eu estou fazendo? Eu estou culpando outra pessoa pelo que eu estou sentindo. O que eu estou sentindo, na verdade, se eu estou dizendo isso? Se eu vou assumir a minha responsabilidade, eu vou dizer, nossa, eu estou preocupada com o seu bem-estar, para mim é importante que você durma bem, para você estar bem disposto, né? Vou conversar com seu pai, né? Porque eu preciso de mais apoio nessa relação, né? Nesse cuidado com você. Então é bem diferente. Sim. Né? Então se eu assumo a responsabilidade pelo que eu estou sentindo, é isso que eu vou ensinar à criança. Muito além desses 4 passos, que né, eu já citei, que pode ser visto no livro, eu acho que os pontos fundamentais são esses: a autoobservação, a autorresponsabilização, a autoempatia, ou seja, antes de começar a se julgar e pegar o chicotinho, né? Puxa, gritei com meu filho. O que eu estou sentindo em relação a isso? O que eu estou precisando? Né? Se acolher para poder acolher. Porque se eu não me acolho, eu também não vou saber acolher o outro. Né? Então isso é bem importante. E aí, outro ponto que é fundamental, né? Para eu estar bem cuidada, para eu cuidar, eu preciso estar bem cuidada. Para eu estar bem cuidada, eu preciso de apoio. Então, novamente, e apoio, gente, não é só o marido, não é só o companheiro, não é só a mãe, nem só a sogra, né? Rede de apoio é rede, é preciso expandir isso, sabe? É preciso ativar as amigas, é preciso ativar os amigos, com filhos ou sem filhos, né? A gente precisa voltar a construir comunidades. Quando eu falo também de rede de apoio, é rede de apoio de aprendizagem, né? Pessoas que estão em busca também dessa forma de estar no mundo, né? E que então vão me apoiar a lembrar, puxa, não é bem por ali, vamos por aqui, vamos tentar aqui, como é que faz? Como é que era mesmo? Você pode me ouvir para eu me lembrar? Né? Então lugares onde eu possa ser ouvida, onde eu possa também praticar essa escuta, né? Tanto as vivências quanto eu facilito, como grupos de prática, enfim, lugares onde a gente possa se encontrar e que sejam espaços seguros de expressão das verdades que estão na gente, né? E que seguro no sentido de que essas verdades possam ser acolhidas, suspendendo os julgamentos, né? Sem os julgamentos ali que nos tolhem, né? Então acho bem importante criar esses espaços, né? Principalmente para as mães. E é isso que eu venho tentando fazer, né? É isso que eu venho tentando fazer, contribuir da minha forma, assim, com as vivências. Eu achei muito boa a nossa conversa. Muito obrigada, Mari. Espero que vocês tenham gostado. E eu vou ter que fazer aquela frase, gente. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar um like, para que a gente possa continuar produzindo vídeos tão bons quanto esse com a Marcela. Muito obrigada, Mari. Eu que agradeço o convite, agradeço vocês que estão assistindo. E fica o convite também para conhecer o trabalho Cultivando Cuidado na Maternagem. Sim, né, é maravilhoso trabalho. E a Marcela tem vários textos no blog dela, eu vou deixar todas as informações para vocês acessarem. Tá bom, gente? Agradeço, muito grata a todos vocês. Obrigada! Um beijo do pessoal daqui de casa.